uma operação militar ultraconfidencial dos Estados Unidos, batizada de A Martelo da Meia-Noite, acaba de vir à tona com detalhes explosivos. Enquanto o mundo assiste a uma escalada sem precedentes, a Ucrânia surpreende com uma contraofensiva arrasadora, recuperando territórios em ritmo acelerado e pegando a Rússia completamente desprevenida. As táticas mudaram, os ataques ganharam nova face e o Kremlin, agora, se vê à beira de um abismo perigoso. Rumores de planos russos para expandir a guerra pela Europa circulam em Kiev, enquanto Moscovo dá sinais de que pode radicalizar ainda mais. Dentro da própria Rússia, uma onda de explosões abala cidades inteiras, não se limitando a um único alvo. O que está por trás desse caos? A situação se complica ainda mais. A Bielorrússia, em movimento inesperado, busca aproximação com os Estados Unidos, enquanto Putin esbarra em resistência férrea na região de Sumy. E, para completar o cenário caótico, a Rússia enfrenta uma crise inusitada, uma invasão de suínos nas áreas urbanas, como se a natureza também estivesse em rebelião. Essas e outras informações urgentes você acompanha aqui, com exclusividade e antecedência, em uma cobertura que desvenda os bastidores dos conflitos na Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e além. Notícias que chegam antes, explicadas de forma clara e direta, para você ficar à frente de tudo o que realmente importa hoje. Mas o epicentro da tensão global agora se desloca para o Oriente Médio. O Irã, outrora intocável, sofre um golpe devastador. Israel intensifica sua campanha de limpeza profunda com uma força aérea implacável, 30 caças em ação simultânea, atingindo não apenas depósitos e bases, mas alvos estratégicos no coração do país, como o aeroporto internacional. Em um só dia, 3 grandes cidades iranianas, Bushehr, Yazd e Tabriz, foram alvo de ataques precisos. Fontes locais confirmam. As instalações mais críticas da Guarda Revolucionária foram reduzidas a escombros. Em Yazd, uma base de mísseis e um arsenal foram destruídos. Em Bushehr, uma sequência de detonações abalou a região do aeroporto, bem ao lado de uma usina nuclear que, por sorte, não foi atingida. Não se trata mais de operações pontuais, mas de uma campanha sistemática para desmantelar toda a infraestrutura de mísseis iraniana, e Israel avança sem precisar colocar tropas em solo. A defesa aérea iraniana, tida como robusta, mostra-se ineficaz, o espaço aéreo está nas mãos do inimigo. Enquanto Teherã insiste em discursos de resistência, celebrando a unidade do povo como um milagre divino, o Pentágono desmonta essa narrativa. Segundo o general Dankani, chefe do Estado-Maior Conjunto, os caças iranianos nem sequer decolaram, e os sistemas antiaéreos simplesmente não detectaram a investida. A Operação A Martelo da Meia-Noite mobilizou mais de 125 aeronaves, incluindo 7 bombardeiros furtivos que lançaram bombas de 13 toneladas sobre alvos estratégicos. As forças americanas permanecem em estado máximo de prontidão, prontas para responder a qualquer retaliação iraniana ou de seus aliados. Qualquer tentativa de revide, advertem, seria um erro fatal. No entanto, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, é categórico: o objetivo não é derrubar o regime iraniano. Tudo gira em torno do programa nuclear. Mas os ataques vão além de uma simples operação militar, são um recado contundente a Moscou e Pequim. Como destaca o jornal britânico The Telegraph, esta é uma demonstração clara de poder, um aviso àqueles que subestimam a capacidade americana. Fontes próximas ao governo afirmam que o presidente dos Estados Unidos segue aberto a negociações, mas sabe que os melhores acordos são feitos quando o adversário está enfraquecido. Não se trata apenas de diplomacia, mas de impor condições a partir de uma posição de força. E o Irã não fica parado. Em retaliação aos ataques, o parlamento iraniano autorizou o bloqueio do Estreito de Hormuz, artéria vital do comércio global de petróleo, por onde passa 1/4 do suprimento mundial. Se a medida for aprovada pelo Conselho de Segurança Nacional, as consequências serão catastróficas, desde uma disparada nos preços do barril até um novo ciclo de confrontos com os Estados Unidos e seus aliados. Hormuz pode se transformar não apenas em um gargalo, mas em um barril de pólvora pronto para explodir. Enquanto isso, Teherã insiste em sua narrativa de sempre: seu programa nuclear é exclusivamente pacífico. Mas a máscara cai. Quem revela o segredo? Ninguém menos que um ex-aliado estratégico, Dmitry Medvedev, ex-presidente russo, quebra o sigilo e admite o óbvio: o enriquecimento de urânio no Irã não tem fins civis, e a produção de armas nucleares é uma questão de tempo. Mais grave ainda, em uma publicação recente, Medvedev expõe a farsa da neutralidade do Kremlin, que por anos tentou convencer Israel de sua imparcialidade.
Pior, ele sugere que países aliados estão dispostos a fornecer armas nucleares prontas ao Irã. Quais nações estariam por trás desse movimento? O mistério permanece. Em meio ao turbilhão, o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, anuncia uma visita emergencial a Moscou para um encontro com Putin. Sua fala, no entanto, é recheada de pausas suspeitas. A Rússia é uma amiga do Irã? Pausa, estamos satisfeitos. Pausa, com nossa parceria estratégica. O tom hesitante diz mais do que as palavras. Enquanto isso, na mídia russa, o sarcasmo domina. O apresentador Vladimir Solovyov ironiza a suposta aliança com o Irã, suas defesas aéreas foram dizimadas, e a força aérea simplesmente desapareceu. Onde estão eles? Perguntem aos generais iranianos. O que aconteceu? Cadê os heróis, os pilotos dispostos a um sacrifício como Gastelo ou Talalikin? Sumiram como classe. O analista militar Kodarionov vai além, desmontando o mito do poderio de mísseis iraniano e alertando que os ataques israelenses à cúpula do regime podem ter efeitos fatais. Afinal, Israel tem um histórico claro: ao eliminar líderes carismáticos, como faz com Hezbollah e Hamas, desestabiliza não apenas grupos, mas nações inteiras. Quando uma figura central some, o vazio que deixa pode ser irreversível. E o Irã, agora, está à beira desse precipício. Mas não espere por novas operações militares dos Estados Unidos contra o Irã, pelo menos não por enquanto. Segundo o secretário de Estado Marco Rubio, os objetivos dos ataques às instalações nucleares iranianas já foram cumpridos. E o recado é claro: Teherã está à beira do colapso, e a única saída não é a vingança, mas a mesa de negociações. O fim do regime não é uma ameaça, é uma possibilidade real, adverte Rubio. Enquanto isso, dentro dos Estados Unidos, o alerta soa alto: a escalada com o Irã pode trazer o conflito para solo americano. A CBS confirma: o risco de ataques em território norte-americano nunca esteve tão presente. E enquanto o Ocidente se prepara para o pior, Putin sonha com o que não pode conquistar. Sumi está ao alcance de Putin? Ou será que jamais esteve? O Kremlin acena com novos planos de conquista, mas os dados da Deep State esmagam suas ilusões. A ofensiva russa não apenas estagna, em alguns trechos, vira retirada. As forças ucranianas recuperaram Andreeva, e o comandante-em-chefe SYRSKY é taxativo: não haverá recuo. Pelo contrário. A reorganização das Forças Armadas da Ucrânia, especialmente sob o comando do lendário Robert Brody, agora à frente das tropas não tripuladas, está preparando o terreno para uma contraofensiva arrasadora. E os sinais já aparecem: operadores de drones russos estão sendo caçados como nunca. Canais pró-Kremlin gritam em desespero: os ucranianos não poupam recursos, nem mesmo mísseis e Mars, para eliminar os cérebros por trás dos Shahads. A resposta de SYRSKY: ampliar a frota de aeronaves leves e transformar o céu em um cemitério para os drones inimigos. Enquanto a Ucrânia aperta o cerco na linha de frente, a defesa russa desaba nos gabinetes. Rustem Zainulin, vice-governador de Belgorod, foi preso por desviar 500 milhões de rublos, dinheiro que deveria construir as famigeradas linhas Surovikin, aquelas mesmas que prometiam barrar o avanço ucraniano. Mas o esquema em curso é ainda mais grotesco. O ex-governador Smirnov e seu braço direito são acusados de roubar 1 bilhão de rublos nas mesmas fortificações. Pior, investigações sugerem que o desvio poderia ser ainda maior, incluindo lucro sobre postos de guarda na fronteira. O Kremlin finalmente percebeu que, se a Ucrânia avançar, não encontrará defesas, encontrará buracos. E agora, o pânico se instala: quem, em toda a Rússia, ainda sabe construir algo que não seja feito de compensado e propina? A pergunta que não quer calar: a guerra está prestes a saltar para a Europa? Zelensky não deixa dúvidas. Após reunião fechada com Kirill Budanov, chefe da inteligência ucraniana, o presidente fez um anúncio explosivo: a Rússia prepara operações militares em solo europeu. Não são especulações. Não são blefes. São fatos confirmados, que Kiev compartilhará em breve com seus aliados. Os alvos ainda não revelados. Mas o tom é urgente: se as informações se confirmarem, a Europa não está à beira de uma crise, já está nela. E a questão não é se, mas onde e quando o primeiro golpe cairá. Enquanto isso, Moscou volta a explodir.
Desta vez, um prédio residencial na rua Ushskaya, distrito de Dmitrovsk, um morto, 4 feridos. Versão oficial. Explosão durante reformas. Mas quem acredita? Em maio, outro acidente doméstico abalou a capital, justamente no apartamento de um eletricista que trabalhava na residência de Putin em Valdai. Coincidência? Em Serol, região de Sverdlovsk, o quinto andar de um prédio desabou em chamas, 5 feridos, 21 apartamentos destruídos, 40 pessoas desalojadas. Mais uma vez, a culpa é do gás. Ou será? E enquanto a Rússia se desmonta, Minsk faz jogos duplos. Valentin Rybakov, representante permanente da Bielorrússia na ONU, solta a bomba: estamos discutindo a normalização total das relações com os Estados Unidos. Embaixadas reabertas, visitas oficiais, um novo capítulo. Claro, eles esquecem de dizer quem deu o primeiro passo ou que Washington está disposto a ceder. Sanções? Prioridade absoluta, admite Rybakov, mas com um aviso cuidadoso: não agiremos contra a Rússia e China. Os americanos, segundo ele, respeitam nossa escolha de aliados. Resta saber se respeitam também a farsa de um regime que vende a relações pacíficas enquanto esmaga a democracia sob as botas de Lukashenko. E para fechar com chave de ouro, o apocalipse suíno. Na cidade de Revda, região de Sverdlovsk, não são tanques nem mísseis que aterrorizam a população, são porcos. Centenas deles tomaram as ruas como se fossem donos, virando lixeiras, ocupando parquinhos, bloqueando cruzamentos e até posando em faixas de pedestres como os Beatles em Abbey Road. Moradores não aguentam mais, cheiro insuportável, acidentes frequentes, porcos nadando em lagoas urbanas. O responsável? Um fazendeiro local que soltou os animais por falta de verba para cerca a 1 milhão de rublos, segundo ele. A solução? Vão todos para o abate no primeiro frio. Até lá, Revda é uma ditadura suína onde os únicos que não têm medo de nada são os próprios porcos. E você, o que acha? O Kremlin está à beira de uma guerra continental? A Ucrânia vai virar o jogo? Ou a Rússia vai afundar em sua própria corrupção antes que o próximo inverno chegue? Deixe seu comentário, curta, compartilhe. Cada interação nos fortalece. Por hoje, é só. Até a próxima e que as notícias sejam a nosso favor. Mas não se engane, enquanto você rola a tela para o próximo vídeo, lá no front, a história está sendo escrita com sangue e decisões que vão muito além de algoritmos. A Rússia de Putin não é um gigante com pés de barro, é um colosso com as veias cheias de petróleo, mas também de fissuras profundas. Cada sanção ocidental é um golpe no bolso do Kremlin, mas cada bomba sobre Kiev é um grito de que Moscou ainda tem dentes. E a Ucrânia? Não é só um país resistindo, é um laboratório de guerra moderna, onde drones baratos derrubam tanques de 10 milhões de dólares e soldados com celulares coordenam ataques com precisão cirúrgica. Zelensky não é um herói de filme, é um líder que entende que, na era das redes, a narrativa é tão crucial quanto os mísseis. Cada discurso seu é uma granada lançada na moral russa, cada visita a Washington ou Bruxelas, um lembrete de que o Ocidente ainda tem pele no jogo. Então, quando você ouvir que a guerra está estagnada, pergunte-se: estagnada para quem? Para os generais que medem vitórias em quilômetros? Ou para os estrategistas que sabem que, em 2024, a verdadeira batalha será travada nos corações e mentes e nas urnas? Porque, sim, este conflito não acaba quando os tanques param. Acaba quando um lado desiste de lutar. E, pelo que vemos, nenhum dos dois está nem perto disso. Fique de olho. A próxima virada pode estar mais perto do que você imagina.